Olá, oitavo ano, tudo bem? Voltamos aí para corrigir a questão 10 e vamos lá então. Lembrando que essa questão tem uma relação com a questão 9, tá? Ela vai falar ainda sobre o processo de, os critérios de regionalização da América, tá bom? Vamos lá então. A primeira questãozinha que fala ali pra gente, deixa eu diminuir um pouquinho aqui minha câmera, senão ela acaba ficando em cima. Primeira questãozinha que fala ali pra gente, vamos encontrar as afirmativas corretas. Vamos lá. A respeito do processo de regionalização do continente americano, analise os itens. Primeira afirmativa. A América anglo-saxônica foi colonizada majoritariamente pelos povos ingleses. Isso é verdade, isso está correto. Vamos lembrar quais são os países que compõem a América anglo-saxônica? Estados Unidos e Canadá. A prof trouxe um mapinha aqui para vocês, ó, deixa eu passar aqui para vocês, que fala pra gente da língua, tá? Então ele mostra a língua oficial. Galera, vai uma dica aí para vocês, hein? A língua oficial, ela é um dos traços, um dos maiores traços culturais que foram deixados aí pelo colonizador. Então, quando a gente pega o mapinha de línguas oficiais, a gente já tem um indicativo de qual foi o povo que colonizou aquele determinado país. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente fala dos Estados Unidos, tá? E quando a gente fala do Canadá, esses países, oficialmente, eles falam majoritariamente o inglês, tá? Então, os Estados Unidos falam inglês. E no Canadá, a gente tem uma porção que fala francês como língua oficial, como, por exemplo, a província de Quebec, tá? Mas a gente tem aí um domínio da língua inglesa. Isso já é um indicativo para nós de qual foi o povo que o colonizou, tá bom? Então, vamos voltar lá, ó. A América anglo-saxônica foi colonizada majoritariamente pelos ingleses. Lembrando que a língua não é o único critério que a gente tem dentro dessa regionalização. E essa regionalização entre a América anglo-saxônica e a América Latina tem também a participação do critério histórico, ou seja, a colonização. Se elas foram colônias de povoamento, colônias de exploração, conforme vocês estudaram nas aulas ali da TV, tá bom? Nas aulas online. Vamos para a afirmativa número 2? A América Latina corresponde aos países colonizados por portugueses e espanhóis e está localizada exclusivamente na América do Sul. Aí tá errado, gente, porque a América Latina, o que deixa errado isso aí? Exclusivamente. A América Latina conta com países que estão na América Central e também países que na regionalização de localização estão na América do Norte, como por exemplo, a gente tem o México, tá bom? Então, a gente não pode dizer que é apenas na América do Sul. Essa afirmativa está errada. Número 3. A América Latina corresponde aos países da América Central, Sul, incluindo o México, que pertence ao NAFTA. Exatamente. O que é o NAFTA, professor? Eu não sei o que é o NAFTA. Galera, o NAFTA, ele é um bloco econômico que congrega Estados Unidos, Canadá e México. Hoje, né, a partir de 2018, na verdade, ele nem é mais chamado de NAFTA. Ele mudou de nome aí por umas questões que a gente vai estudar quando estiver falando de blocos econômicos. Mas hoje ele se chama Acordo Estados Unidos, México e Canadá. Só que mesmo assim, ele continua existindo. Então, realmente o México faz parte da América Latina e ele pertence ao antigo NAFTA, né? Agora NAFTA renovado aí com um novo nome. Então, essa afirmativa também está correta. Número 4. Além de portugueses e espanhóis, pode-se afirmar que holandeses e ingleses também participaram do processo de colonização da América Latina. Vamos usar aquela dica da prof de olhar para a língua falada? Galera, América Latina a gente já viu que são países aqui, ó, que englobam a América Central e também a América do Sul. Dá uma olhada aqui na Guiana. A Guiana, ela fala majoritariamente o inglês. Então, ela foi colonizada pelos ingleses. Também, da mesma maneira, a gente pode pegar aqui, ó, o Suriname. Suriname, holandeses. E a gente tem também, por exemplo, o Haiti. Tá aqui, ó, bem no cantinho. Deixa eu ver se meu mouse aparece aqui pra vocês. Ó, o Haiti, também colonizado por franceses. Então, veja, a gente não pode dizer que esses povos, né, da América Latina não contaram com a participação, por exemplo, de ingleses e holandeses. Mas peraí, professora, você acabou de dizer que a variação linguística é uma das formas de identificar, que o inglês identifica a América anglo-saxônica. Verdade, eu disse que isso realmente é uma das formas de ajudar vocês na identificação. Entretanto, eu também disse que esse não é o único critério e que a gente precisa considerar o
Tipo de colonização. Como é que foi colonizado? Será que foi colônia de exploração ou será que foi colônia de povoamento? E nesse caso, esses países, colônias de exploração, então eles se enquadram como América Latina, tá ok? Então a alternativa verdadeira que ficou pra gente aí foi a A. 1, 3 e 4 são as afirmativas verdadeiras. Bora lá para a próxima questão? Número 2. As Américas foram formadas pela colonização europeia, resultado da expansão marítima e comercial dos países europeus a partir do final do século XV. Do que ele está falando? Das grandes navegações, né, gente? A gente estudou isso principalmente quando a gente estuda a história do nosso país, do Brasil. Sobre esse tema, e aí tem que prestar atenção. O que é incorreto? Você tem que achar o que está errado. Se você não lê com bastante atenção o que está escrito incorreto, você é levado ao erro de marcar a alternativa correta, porque é logo que a gente vê de cara uma alternativa correta. Então tem que prestar bastante atenção quando vem a palavrinha incorreto. É aquilo que está errado. Bora lá julgar então? Letra A. Ao chegarem, os europeus se depararam com grandes impérios indígenas, como o Inca e o Azteca. A gente viu isso na questão 9, galera. A gente viu que além do Inca e do Azteca, a gente também tinha os maias. E realmente eles formavam grandes impérios, porque eles tinham, inclusive, uma sociedade de uma organização bem complexa, bem avançada, tá? Então, essa alternativa, ela está correta. Letra B. Os principais grupos que colonizaram a América foram ingleses, portugueses, espanhóis, franceses e holandeses. Vamos voltar lá para aquele mapinha lá que a prof deu a dica? Se a gente pegar esse mapinha, observar a língua oficial ali, a gente vai ter francês, holandês, inglês, português e o espanhol, galera. Então, tem sim uma grande participação desses povos na colonização. Lembra que a prova disse para vocês? A língua é o nosso traço cultural principal, que foi deixada aí de herança pelo colonizador, tá bom? Então, essa também está correta. As duas estão corretas. Qual vai ser incorreta, então? A letra C. Olha por quê. O diálogo com os indígenas foi a única forma dos conquistadores tomarem as terras americanas. Gente, quando a gente estuda a colonização do Brasil, será que de fato foi o diálogo que os portugueses usaram para tomar as terras dos povos indígenas que aqui estavam? A gente sabe que não, né, pessoal? A gente já estudou muito sobre isso, o genocídio. Muitos povos aí, inclusive, desapareceram, perderam toda a sua cultura, acabou sendo perdida porque perderam a sua população. Vários povos indígenas do Brasil, inclusive, aconteceram isso, mas não só do Brasil, de todo o continente americano. Dá uma olhada na notícia que a prof separou aí para vocês, Maior genocídio da humanidade foi feito por europeus nas Américas. 70 milhões morreram. Então não teve só o diálogo, né, gente? Não teve diálogo aí, não. Isso aí foi mesmo um genocídio, tá bom? Beleza, galera? Finalizamos a questão 10 por aqui. Desejo para vocês ótimos estudos e a gente se vê aí na próxima questão, tá bom? Um beijo, cheio de saudades e até mais.